Gravação iniciada, presidente. Bem, bom dia a todos, né? Estamos aqui iniciando a nossa primeira sessão virtual, né, da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e eu vou aqui fazer, então, a chamada dos conselheiros para verificação se estão todos presentes, certo? Conselheiro Mário, o seu som está desligado, por favor. Conselheiro Mário? Presente, presidente. Conselheira Ana Paula? Presente. Conselheiro Pedro Paulo? Presente, presidente. Conselheira Ana Cecília? Presente, presidente. Conselheiro Maurício? Presente, presidente. Conselheiro João Vitor? Oi, bom dia. Conselheira Rita? Bom dia, pessoal. E eu, Maria Helena Cota Cardoso, presidente da sessão. Bem, da sessão e da turma, né? Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, os nossos julgamentos. Espero que estejam todos bem. E nós estamos nos vendo pela primeira vez agora, depois de algum tempo separados, né? Sem nos encontrar. Pelo menos não todos juntos, né? E, então, espero que estejam todos bem, juntamente com os seus familiares. Bem, vamos então começar a nossa pauta. Nós temos então aqui o processo número 1 da pauta, contribuinte comercial Alto Adamantina Limitada, de relatoria da conselheira Rita, certo? Esse processo ainda da pauta de que está retornando de março. Podemos iniciar, então, o relatório? Pois não. Bom dia, presidente. Esse processo é um processo que ele saiu de vista para o conselheiro Mário, né, na sessão passada, e eu vou fazer um breve relatório, então. Tá, eu vou só, então, conselheira Rita, pedir licença para eu só especificar aqui o que até agora foi decidido, certo? Porque os que estão retornando, a gente sempre dá a notícia de como ficou aqui o registro da ata. Vista para o conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. A relatora votou por não conhecer do recurso especial e não se manifestou sobre o mérito. Nesse ponto, houve pedido de vista, não houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto da relatora. Não votaram os demais conselheiros, certo? Participou do julgamento a conselheira Ana Cláudia Borges, porém, como não chegou até ao voto da conselheira que estava suplente nessa sessão, então não há problema nenhum, todos votarão, certo? Pois não, conselheira Rita. Trata-se de lançamento para exigência de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória. Segundo o relatório fiscal, a atuação foi motivada em razão do contribuinte ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições da empresa e os totais recolhidos. A multa aplicada ela foi agravada em 3 vezes em razão da caracterização de conduta dolosa, mediante fraude e má-fé, que levou à sonegação das contribuições previdenciárias. Após o trâmite processual, a terceira Câmara, primeira turma ordinária, deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa. A Fazenda Nacional interpôs, então, embargos contra essa decisão sobre o argumento de inexistir no acordo motivação para determinação de ofício da redução da multa agravada. Os embargos, eles não foram admitidos, tendo o relator destacado que, em vários pontos do recurso, o valor da multa foi efetivamente contestado pela parte. Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresenta recurso especial, que nos termos do despacho de admissibilidade, com base no acórdão paradigma 103.235/32, foi admitido para rediscussão da matéria relativa à impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não impugnada recorrida. O contribuinte ele não apresentou contra-razões. Originalmente, eu apresentei o meu voto passando primeiro pela parte do conhecimento. Conforme exposto no recurso da Fazenda, então, devolve a esse colegiado a discussão acerca da impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não impugnada. Para demonstrar a divergência, citado como paradigma o acórdão 103.23.532,
Nesse caso, o colegiado analisou o lançamento para exigências de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, em razão da confusão entre os conceitos de receitas operacionais e não operacionais, exigência majorada pela multa gravada em razão do não atendimento das intimações efetuadas pela fiscalização. Ao julgar o recurso voluntário, o colegiado paradigmático concluiu, então, pela preclusão, destacando, abro aspas, as razões que justificam o agravamento da multa não foram questionadas pelo sujeito passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e registrou que, por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido. Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso voluntário, a interessada apresentou contestação específica contra o agravamento da multa aplicada. Entretanto, não há como apreciar tais argumentos nessa fase processual, pois trata-se de matéria preclusa nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235. Fecho aspas. Observamos que, no caso do acórdão paradigma, a preclusão da discussão acerca do agravamento da multa foi declarada desde a decisão da delegacia de julgamento, entendimento que foi ratificado pela decisão proferida em sede de recurso voluntário. Entretanto, a situação analisada no presente processo é diferente. Da leitura do acórdão recorrido e também da decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, é possível concluir que a turma ACO parte da premissa de que a matéria agravamento da multa foi de fato impugnada pela parte autuada, na medida em que são feitas considerações pela defesa acerca do valor da multa aplicada. Vejamos trecho das decisões citadas que conduzem a esse entendimento. O trecho do acórdão recorrido, abro aspas. Ponto a ressaltar que verificamos para contestação do argumento sobre a multa é que a multa foi aplicada com agravante, como consta do relatório fiscal e elevada em 3 vezes. Embargos à Fazenda Nacional. Contudo, pela leitura da impugnação e do recurso, verifica-se que a contribuinte não se insurge contra o modo como a fiscalização motivou a aplicação da multa. Ela não levanta nenhum tipo de questionamento sobre isso e também não argue que essa conduta violaria o direito de defesa, apenas sustenta a tese de confiscatoriedade da multa. Despacho de resposta aos embargos da Fazenda Nacional. A PGFN sustenta que, em momento algum, a recorrente insurgiu contra a aplicação da multa, matéria preclusa, e que, caso fosse o caso, essa matéria cercearia seu direito de defesa, levando à nulidade, se não vislumbrando, portanto, prejuízo à defesa. Na análise do acórdão proferido, verificamos que não há razão para a oposição dos embargos, pois não há obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, como também não foi omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. O acórdão analisou os autos, as alegações da recorrente e concluiu que a aplicação da agravante não estava motivada, solicitando assim a retirada da aplicação do multiplicador 3 vezes da multa. Por fim, somente para esclarecimento, cabe ressaltar que em vários pontos do recurso há questionamento contra a aplicação do valor da multa e que, como citado no acórdão, nos levou à análise sobre essa correção do cálculo da multa, folhas 4.251, 4.280 e 4.290, fecho aspas. As folhas citadas pelo despacho que não acolheu os embargos e as quais demonstrariam, no entendimento do colegiado recorrido, pré-questionamento da matéria afeta a multa gravada, trazem argumentos idênticos àqueles citados pela parte em sua peça de impugnação, as folhas 97, 98, 127 e 137. Portanto, deve-se concluir que, no entendimento da decisão recorrida, a parte efetivamente impugnou e recorreu da aplicação da multa, situação que afastaria o argumento recursal de preclusão da discussão. Neste cenário, as situações apreciadas pelos acórdãos analisados são distintas, o que impede, nos termos do artigo 67 do RICAF, o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional. Diante do exposto, eu deixo de conhecer do recurso. Seu áudio, doutora Maria Helena. Obrigada. Então, a conselheira então, está não conhecendo do recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Presidente, aí eu acho que é muito uma questão de ponto de vista mesmo. Nós temos, no meu entendimento, 2 matérias que estão sendo discutidas aí, todas as 2 relacionadas à multa, né, a aplicação da multa. Uma é a multa propriamente dita, né, que realmente foi
questionada já em sede de impugnação e depois no recurso voluntário, e outra é a questão dessa elevação da multa em 3 vezes. Em momento algum, né, seja na impugnação, seja no recurso voluntário, o contribuinte se insurgiu contra essa alegação. E aí, em razão disso, eu aqui estou me filiando ao despacho de admissibilidade de recurso, do recurso especial, porque realmente eu entendo que no acórdão paradigma você tem uma situação em que a questão não é discutida em sede de impugnação e o colegiado afasta, né, a possibilidade de discutir isso em sede de recurso voluntário, e aqui nós temos a mesma situação, que com relação especificamente, estou falando especificamente a elevação da multa, espécie de agravamento, não há nenhum apontamento, eu tomei o cuidado de ler a impugnação, de ler o próprio recurso voluntário, não há um apontamento em relação a isso, né? Então eu acho que as situações são situações fáticas semelhantes e foram aí, no caso do recorrido, diferentemente do que aconteceu no acórdão paradigma, no recorrido se acolheu, se trouxe essa discussão independentemente do questionamento do contribuinte. E aí eu repito aqui que eu não estou tratando especificamente da questão da multa. O contribuinte, ele impugnou e ele traz argumentos semelhantes aos da impugnação no recurso voluntário com relação à multa. Inclusive, traz uma discussão bastante genérica de multa confiscatória. Agora, com relação especificamente à questão da elevação, nós não tivemos nenhum apontamento, então, assim, eu acho que está configurada a divergência, sim. Ele fala que a multa é confiscatória? Ele fala que, sim, ele traz, tanto esses argumentos mais de constitucionalidade e tal, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário. Agora, não existe nenhum apontamento relacionado ao agravamento da multa, ou seja, a elevação da multa em 3 vezes. Então, por isso que eu acho que a questão da divergência interpretativa, ela está configurada no meu entendimento. Eu acho que nessa questão aí, Marco, que eu já tinha colocado na sessão, acho que a dificuldade que eu tenho para entender que não houve o questionamento é que mesmo após a interposição de embargos pela Fazenda Nacional, o colegiado responde no sentido de que não haveria preclusão. Talvez ele tenha entendido que teria, sim, a discussão da matéria, ainda que de forma indireta. Realmente, o contribuinte, ele não questiona os critérios do agravamento, se a conduta era dolosa ou não era dolosa, se tinha má-fé ou não tinha má-fé. O questionamento dele da multa realmente passa pela questão do efeito confiscatório, é bem mais genérico, mas como o colegiado, inclusive, se manifestou nos embargos da Fazenda Nacional, e entendendo que não era caso de preclusão, porque as peças trazidas tratavam da matéria, a gente tem uma premissa que eu acho que a gente não pode ultrapassar, né, no sentido do colegiado ter entendido que naquele caso não tinha preclusão. E aí o acórdão paradigma, ele fala que essa preclusão existiu na peça de impugnação, embora o recurso tenha trazido, né? Isso, só para fazer aqui, Rita, uma correção, na verdade, nós não temos uma manifestação do colegiado a respeito dos embargos, né? A manifestação, ela é uma manifestação do presidente da Câmara, né? Obviamente, que não acolheu, né? Isso, com base em um despacho que foi feito pelo relator da decisão recorrida, e nós temos na sequência, e aí sim, uma outra peça, que é o despacho de admissibilidade de recurso especial, que é do presidente da turma, que reconheceu que a matéria efetivamente não havia sido impugnada e, por isso, deu seguimento ao recurso especial. Então, acho assim, que se a gente atribui algum tipo de força para aquilo que diz o presidente da Câmara, eu acho que mais força ainda tem aquilo que diz o presidente da turma no despacho, sendo que ele, no despacho de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista que ele, assim como o relator, participaram, ele participou do julgamento e admitiu que realmente a matéria não havia sido impugnada. Microfone, doutora Maria Helena. O presidente de Câmara,
é que assina a admissibilidade, certo? O da turma assinou o embargo, não é isso? Não, eu não sei exatamente por quê, presidente, mas quem assinou o embargo foi o presidente da Câmara, né? Quem assinou o despacho de embargo, talvez por alguma questão operacional, mas quem assinou o despacho de embargo foi o presidente da Câmara. E quem assinou o despacho, e aí eu não sei também, é um processo bastante antigo, e eu vejo o presidente Júlio César foi quem assinou o despacho de admissibilidade do recurso especial. E esse recurso chegou aqui para a gente discutir. Entendi. Sim. Então, o conselheiro Mário abre a divergência, é isso? E conhece do recurso? Isso, estou abrindo a divergência e conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional. Certo. Conselheira Ana Paula. O Pedro Paulo ele se manifestou para falar, então eu vou esperar para ver o que ele vai colocar. Sim, desculpe. É porque a gente sempre discute antes e já estaríamos votando, mas tudo bem. O ideal é que a gente discuta antes, né, da votação. Sim, Pedro Paulo. Pode falar. Está sem som. Está sem som. Microfone. Pedro Paulo, microfone. Eu estava em fase de discussão ainda, porque não... É porque sempre a gente fala, né? Eu até vou ser mais clara agora, perguntando se você tem alguma necessidade de discussão. Não, só me deu uma dúvida. A matéria multa, ela foi discutida no recurso voluntário, né? Foi. Na verdade, o lançamento é sobre a multa. E aí, o lançamento é de multa por descumprimento de obrigação acessória. O lançamento é a multa. E a multa foi agravada em 3 vezes em razão da caracterização de dolo, má-fé e simulação. E aí a arguição de... sim, o lançamento era multa. Confiscatório. Bom, a defesa realmente ela vem só sobre a discussão do confiscatório, né? Ela não tem nenhum apontamento sobre o agravamento da multa. Bom, aí no recurso voluntário foi mantida a multa, mas foi afastada. Isso eu entendo, assim, não sei, é claro que tem toda essa discussão levantada pela Rita, mas a despeito disso eu entendo que foi um posicionamento, assim, foi esse afastamento, ele se deu de ofício, né? Embora o relator tenha falado alguma coisa de que teria havido manifestação. No paradigma trata do mesmo tipo de multa ou é outra? Não, paradigma é só a respeito da preclusão. O paradigma é a exigência de obrigação principal. Ok, esclarecido. Ainda tem mais essa questão, que nem é de multa, né? O paradigma nem é de multa, portanto, nem teria essa questão desse argumento de ser confiscatório. Só isso, né, Rita? Você confirma isso, né? Tá. Ok. Então, o conselheiro Mário abre a divergência. Conselheira Ana Paula, podemos, então, alguém que quer mais alguma discussão ou podemos seguir na votação? Podemos? Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar a relatora, eu tenho entendimento parecido com o dela nesse caso. Eu fiquei tentando compreender ali, Mário, o teu posicionamento, eu fiquei olhando, eu lembro que na sessão passada, inclusive, eu fiquei na dúvida também, mas aí eu aproveitei para dar uma olhadinha nos paradigmas essas semanas que nós tivemos aí, então nesse caso eu vou acompanhar o posicionamento da relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu vou pedir vênia ao conselheiro Mário para acompanhar a relatora, porque eu entendo que a discussão da multa, ela abrange também a discussão do agravamento da multa. Se eu estou questionando a multa, eu estou questionando a multa com tudo que vem junto com ela, né? Inclusive o agravamento. Né? Certo. Além disso, bom, isso para mim já é suficiente, mas parece que haveria uma diferença de similitude entre as circunstâncias do recorrido e do paradigma, né? Quer dizer, o paradigma tratava de um lançamento principal. Principal. Então, com essas razões, pedindo venha ao revisor, eu acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Está sem voz. De fato, a gente pela conselheira Rita, elas afastam aí a possibilidade de identificação da divergência jurisprudencial. Assim, eu vou acompanhar a relatora.
Presidente, vou acompanhar a divergência. Está sem áudio, doutora Maria Helena. Vitor? Conselheiro João Vitor? Eu estive analisando aqui também o voto da ilustre relatora. Para mim também não há existência de demonstração de divergência, porque o acórdão recorrido, no caso, entendeu que a matéria tinha sido impugnada, então não vejo a existência de similitude fática que permita conhecer o recurso especial nesse caso. Acompanho a relatora. Bem, eu também acompanho a relatora. Eu entendo que aí, ainda mais sendo a matéria única, é a multa. E, para mim, já é até suficiente a questão de se arguir o caráter confiscatório, né? Porque aí está se falando de uma multa, de um aumento de 3 vezes, não é isso, conselheira Rita? Então, eu não entendo, não vejo como se fazer essa distinção tão fina assim, em termos de argumentação, certo? Então, quando se argue até que é confiscatória, pode até quem está respondendo a esse argumento, pode também, por exemplo, falar até de ter sido aumentado em 3 vezes. Então, não vejo essa filigrana tão assim, para mim seria muito tênue, né, para se entender que realmente ela não teria tratado, né, certo? Então, eu acho que as situações são diferentes, até porque a outra é uma obrigação principal, que, de certa forma, se também, vamos dizer assim, complica um pouco a questão de discussão de multa, quando está se tratando de uma obrigação principal. Agora, aqui a gente está tratando de uma exigência que ela é unicamente essa própria multa, né? Então, eu também acompanho a relatora. Então, nesse primeiro processo número 1 da pauta, por maioria de votos, não conhecer do recurso. Vencidos os conselheiros Mário e Maurício, não é isso? Que conheceram o recurso. Certo? Bom, vamos então agora, podemos passar para o número 2 da pauta? Número 2 da pauta é um processo de interesse, o contribuinte Alfredo Paz dos Santos, de minha relatoria. Já coloquei aí, né, não é isso? Não foi, acho que não está aí, né? Ele não está encontrando na pasta. Desculpa. Não, presidente. Eu vou então colocar, só um minutinho. Eu não sei por que acabou não... Não sei se eu contei para alguém que nesse intervalo de sessão eu perdi o meu HD, acreditam? Ele estragou. E eu fiquei, assim, tendo que resgatar um monte de coisa. Então, pode ter sido uma... Mas eu já estou colocando aqui, tá? Tá, já chegou aí, então? Eu peço, então, para vocês fecharem e abrirem, porque eu já coloquei. Tá aparecendo aí? Tá? Alfredo Paz? Sim, está, presidente. Certo. Então, vou tentar fazer um resumo, tá? É uma questão até simples. Ele trata-se de um auto de infração, fundamento legal 67, é um AI 67, decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na falta de entrega de GFIP com a informação dos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nas competências tais, né,
pelo Estado do Amazonas, lavrado em face de Alfredo Paz dos Santos, na qualidade de secretário de Estado da Fazenda do Amazonas, certo? Conforme o relatório fiscal. Então, aqui nós temos um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória que foi cobrada especificamente dessa pessoa, certo? E aí, deixa eu voltar para o relatório. A Delegacia de Manaus, ela não deu seguimento ao recurso. O contribuinte, a decisão de notificação manteve a exigência e a delegacia não deu seguimento por intempestividade, com fundamento no artigo 29, caput, parte final, do Regimento Interno do CRPS, aprovado pela Portaria 88/2004. Então, diferentemente da sistemática da Receita Federal, né, que sempre manda o recurso, assim, o recurso, mesmo perempto, será encaminhado à segunda instância a quem compete a perempção, isso que está no PAF. Mas aqui pelo regulamento da Previdência, pelo regulamento da Previdência, eles não mandavam, se entendesse que era intempestivo, sem ter questionamento, não mandavam para a segunda instância, e consideravam precluso, certo? E aí, vocês vão olhar, eu estou colocando as folhas aí, quem quiser conferir essas peças, né? Em 11/4/2007, o contribuinte apresentou o pedido de reexame, alegando que tomara ciência pessoal da decisão de notificação, só em 6/11/2006, razão pela qual a Delegacia Federal da Receita Federal de Manaus encaminhou o processo ao CARF. Vejam, o processo começou na Secretaria Previdenciária, e aí foi aplicado aquele regimento lá da Secretaria Previdenciária, não se mandou, porque estava intempestivo. Aí depois, passou um tempo, lembrem que isso aí, essa pessoa era um administrador público, certo? Não se sabe nem se ainda continuaria lá nessa secretaria, nesse momento em que houve a autuação. E aí, ele depois, de alguma maneira, ele toma ciência pessoal. Tem um documento que ele está tomando a ciência pessoal. E aí é quando mandam o processo para... Aí já estava na Receita, o processo já tinha havido a fusão, e aí já é a Delegacia da Receita Federal, que então manda para o CARF, certo? O recurso do contribuinte. E aí, no acórdão recorrido, se conhece do recurso, certo? Simplesmente se conhece do recurso, sem adentrar nessa questão de quando ele teria tomado ciência. E a Fazenda Nacional entende que se conheceu de um recurso que extrapolou o prazo dos 30 dias. Essa é a problemática. E aí, faz todo o seu recurso no sentido, trazendo um paradigma que, numa situação em que realmente se disse, o contribuinte apresentou esse recurso fora do prazo dos 30 dias, certo? Então, essa é a questão. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida, porque nós temos uma questão de conhecimento. Se eu posso já adentrar ou querem já discutir? Querem ainda discutir? Ficou entendido? Isso foi uma auto-infração que foi em cima de uma situação de um órgão público, porém, a pessoa que está sendo exigida era um dos administradores, não é o órgão público, certo? É uma pessoa física. A pessoa física representante desse órgão. Posso, então, passar o voto? Posso? Bom. Então, o recurso é tempestivo, restando perquirido se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Trata-se de auto-infração, eu já falei que é fundamento legal, a 67, né? A matéria admitida à rediscussão diz respeito ao conhecimento pelo colegiado ACO de recurso voluntário intempestivo. Essa é a matéria citada pela Fazenda Nacional. Primeiramente, agora eu estou dizendo, primeiramente é imprescindível que se verifique o que ocorreu no caso em tela. Aí eu vou só explicar aqui para não ter que ler tudo, que eu já falei no relatório, é autoexplicativo. O
contribuinte apresentou fora do prazo o seu recurso, fora do prazo da intimação, né, se levar em conta que a ciência pela intimação, estaria fora do prazo. Não foi encaminhado. É uma sistemática diferente da Receita Federal, que sempre encaminha, que aqui é que se julga a intempestividade. E aí, quando ele, em algum momento, ele compareceu e tem lá o documento que ele tomou ciência pessoal, é um documento que ele já assinou ali, tomando a ciência expressamente. Então, olha, meu entendimento em relação a isso. No acordo recorrido, o relator limitou-se a consignar que o recurso voluntário era tempestivo, sem adentrar no detalhamento da aferição da tempestividade, de sorte que não se sabe, ao certo, qual foi a fundamentação da decisão adotada relativamente a essa preliminar. Ou seja, em nenhum momento o acordo recorrido diz que levou em conta a ciência pela ciência pessoal, ou pela ciência, aquela ciência pelo correio, certo? Que foi a primeira lá que estaria intempestiva. Nesse passo, indicou como paradigma, nesse contexto, a Fazenda suscita a divergência jurisprudencial com base na premissa de que o recurso voluntário foi interposto após o prazo de 30 dias, previsto no artigo 33 do decreto 7235, considerando como data de ciência aquela registrada no AR, aviso de recebimento. Nesse passo, indicou como paradigma esse acordo 24.01.00.615, em que não se conheceu do recurso interposto após o litígio legal, que é um caso convencional, desses casos convencionais, certo? E aí, eu acho que, a meu ver, se tivesse havido um embargo, por exemplo, para perguntar por que se considerou tempestivo, se considerou uma data ou a outra, mas aqui não houve nenhuma manifestação. Então, a meu ver, para ter a divergência, teria que ter sido trazido um paradigma em que, no mínimo, tivesse essa dubiedade, né? Uma ciência, entre uma ciência pelo correio e uma ciência pessoal, o que estaria já? Não, eu vou levar a ferro e fogo a ciência pelo correio. Não é isso. No acordo do paradigma, não tem essa questão, é só uma ciência pelo correio que o recurso extrapolou para 30 dias. Então, eu estou dizendo aqui a minha conclusão. Não se pode extrair do recorrido que o recurso tenha sido acatado após o prazo legal de 30 dias, visto que não se pode afirmar que a data considerada foi a data, efetivamente, da intimação pelo correio. Desse ponto, o apelo da Fazenda Nacional baseia-se em uma suposição decorrente de eventual falta de clareza sobre qual foi efetivamente o termo inicial da contagem do prazo, levado em consideração pelo colegiado na aferição da tempestividade. Cumpre registrar que eventuais omissões, obscuridades, seria o caso de embargo, né? Bom, entretanto, o remédio processual é de cognição restrita a essa demonstração de divergência. Vejam, aí eu entendo até que pode ter sido considerado, aí é meu posicionamento, porque ninguém pode dizer o que o acordo pensou sobre isso. Pode ter sido que ninguém olhou, que ninguém viu, pode, mas também pode ter sido pelo fato de que eu entendo, sendo essa pessoa uma autoridade, a gente sabe como os cargos públicos são voláteis, né? Então pode ser até que tenha sido intimada essa pessoa nesse órgão e não na casa dela, e ele já não estivesse mais lá. Então pode-se elaborar uma série de conjecturas aí, mas a verdade é que o acordo recorrido simplesmente considerou tempestivo. Então, a meu ver, o paradigma não tem essa problemática, né, de se ter essas duas datas. Então, eu estou não conhecendo do recurso especial do Tribunal Nacional. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também o posicionamento da relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. O microfone, conselheira. Microfone. Perdão, com a relatora. Conselheiro Maurício. O microfone. Microfone. Eu acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Eu acompanho. Como a senhora colocou, na verdade, o acordo recorrido ele nem trata de tempestividade, né? Então, ele fala. Ele já entra direto no mérito
mérito e, em razão da retroatividade, ele extingue a penalidade. Então, a gente não tem nem matéria do recurso discutida na Câmara Baixa. Acompanhe o relator. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passando o número 4 da pauta, que era da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi retirado da pauta pela PGFN. Tenho 3, presidente. Ah, desculpe. Eu anotei no 2, olha. Desculpem. Bem lembrado, conselheiro. Então, vamos para o item número 3 da pauta. O contribuinte Cartona Comércio, Importação e Distribuição, Eireli, de relatoria da conselheira Rita. A discussão desse processo, prezados, ela é bem simplória. A gente está tratando da questão de limite de alçada para fins de aplicação de conhecimento do recurso de ofício, né? Esse processo, em 22 de agosto de 2019, ele foi convertido em diligência para que o contribuinte pudesse ser intimado da decisão do DRJ, que tinha dado parcial provimento à impugnação, julgado parcialmente procedente à impugnação. O contribuinte, embora novamente intimado e dado a ele a reabertura de todos os prazos para apresentação dos seus eventuais recursos, ele fica silente. Então, eu acho que o processo ele foi saneado corretamente. Pode, então, da Fazenda Nacional, que se limita à discussão sobre o limite de alçada, defendendo, então, que deve-se aplicar o valor vigente quando da interposição do recurso e não quando do julgamento. E aí, com relação a essa matéria, a gente já tem a súmula CARF 103, e por essa razão, então, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para aplicação da súmula. Microfone, doutora Marilene. Eu vou tomar, então, os votos já com o conhecimento, certo? A conselheira está conhecendo e, no mérito, negando o provimento. Conselheiro Mário, desculpe. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho também a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 3 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e o mérito, negar-lhe provimento. Agora sim, o número 4 da pauta, que era a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Aí, então, temos agora o número 5 da pauta, o contribuinte é Petrobras, Petróleo Brasileiro, e depois nós temos também da mesma empresa, né, na sequência, aí o conselheiro Pedro Paulo, certo? Então, eu vou começar já a relatoria, e esse processo, eu vou só me permitir, se vocês permitem, fazer um resumo. Nós já tínhamos, eu já tinha relatado esse processo em fevereiro, né, foi a oportunidade em que a conselheira Ana Paula pediu vista, e depois no mês de março nós tivemos a suspensão da sessão, enfim, teve toda aquela situação, e aí o processo chegou até a nossa sessão de agora. Ele está aí, né? Tá. Tá. Então, fazendo só um resumo, ai, meu Deus, eu não estou com ele. Só um minutinho. Tá. Esse caso é um caso que nós julgamos vários processos na mesma sistemática, né? Que era aquela questão de cessão de mão de obra, né?
que foi feita uma operação grande com todas as empresas prestadoras de serviço, e aí nós tivemos já julgados, nessa mesma situação, bem semelhante, 3 processos pelo conselheiro Pedro Paulo, né, esses 3 que estão com esses próximos embargos aí, né, conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Mário, tivemos também, né, e tivemos 3 meus, um deles é esse, e os outros 2 também bem semelhantes. Então, nesses casos todos, foi um caso em que se fez autuação exigindo-se da Petrobras, né, e sempre essa questão de prestação de serviços e cessão de mão de obra. E, na verdade, são vários processos em que, chegando no CRPS, ele anulou a primeira decisão para dizer que precisava fazer uma verificação junto à prestadora de serviços para ver se teria tido alguma ação nessa prestadora, para evitar que tivesse alguma duplicidade aí de exigência. Inclusive, num dos processos até que eu relatei na sessão de fevereiro, era o caso até de um que também tinha uma duplicidade e até foi retirado da exigência da Petrobras, porque já tinha sido feito em face da outra. E aí, os processos que foi feita essa diligência, e aí se recomeçou, então, o processo, teve uma nova decisão, e aí chegou, já era com a sistemática do recurso aqui para o CARF, né, isso tinha começado tudo lá ainda no INSS, e aí, esse caso que ficou, né, acho que até foi essa a motivação da vista da conselheira Ana Paula, todos os outros casos, assim, desses que a gente pegou, desses 9, que eu estou falando, 3 do Mário, 3 do Pedro Paulo, e esses 3 meus, e 2 dos meus, caiu numa turma que entendeu que teria havido nulidade do lançamento, que teria sido de alguma maneira declarada a nulidade do lançamento, mas nunca foi declarada a nulidade do lançamento, apenas se voltou a decisão da primeira, lá para a primeira instância, exatamente para fazer essa checagem, para evitar ter duplicidade, para ver se tinha tido alguma ação na prestadora, né? E nesses casos aí, todos os outros, não tinha havido nada e se manteve aí, e aí se voltou ao curso normal do processo. E aí, todos esses outros processos se declarou nulidade no acórdão de recurso voluntário aqui do CARF. Esse daí foi o único que não foi declarado. Não foi declarada nulidade, se entendeu que não tinha, como também nós entendemos que não teve, nos outros processos todos que nós julgamos aqui, foi até por maioria de votos, eu acho que... eu até trouxe até um resuminho com todos esses processos, 3 deles estão aí na sequência da pauta do conselheiro Pedro Paulo, e antes nós tivemos os do Mário. Conselheiro, então, nesse caso aí, foi o caso que foi uma outra turma que julgou, não entendeu que tinha nulidade, e entrou no mérito, e aí a questão, como eu já relatei esse processo, vou só resumir aí, o contribuinte diz, a cessão da mão de obra, as cláusulas contratuais mostram que não houve cessão de mão de obra, porém, jamais apareceu esse contrato nos autos. Eu olhei peça por peça e não há realmente, não há. Então, não foi solicitado, está no relatório fiscal, mas não foi apresentado. E também teve inúmeras oportunidades. Esse processo é antigo e teve a decisão, notificação, e aí teve recurso para o CRPS voltou, anulou, e aí o contribuinte sempre teve, o INSS pediu revisão, e aí o contribuinte sempre apresentou as contrarrazões para essas peças, e, na verdade, houve inúmeras oportunidades de apresentar esse documento, e realmente não está nos autos, certo? E também o contribuinte não fala que cláusulas seriam essas, certo? Assim, o contrato mostra que não poderia ser cessão de mais cláusulas contratuais, mas a gente não tem essas cláusulas contratuais. E aí, obviamente, que se o contribuinte não apresenta o contrato, ela autuou pelo que ela tinha, pela investigação toda que ela fez, que é pela própria atividade que foi daquela prestadora, né? E o negócio
dessa tomadora, da tomadora Petrobras, que só poderia ter sido mesmo uma cessão de mão de obra para aquele tipo de atividade, certo? Então, estou só fazendo um resumo. E aí foi quando, aqui no caso ele foi um retorno, né? Então, assim, a vista para conselheiro Ana Paula, convite de vista coletiva, a relatora votou por conhecer do recurso e no mérito por negar-lhe provimento. Quanto ao conhecimento do recurso especial, o julgamento foi concluído com resultado proclamado para, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Quanto ao mérito, o conselheiro Mário acompanhou a relatora. Nesse ponto, houve pedido de vista, exatamente a conselheira declarou na época que era o primeiro que a gente estava vendo assim mesmo de mérito, porque, na verdade, os outros todos ficou sempre nessa nulidade, porque todos foram julgados como se tivesse tido mesmo uma declaração de nulidade do lançamento. E aí tem até um voto do conselheiro Mário, tem outro do conselheiro Pedro Paulo, e tem 2 meus na sessão de fevereiro, que a gente vê claramente que não houve nulidade do lançamento. O que houve foi uma revisão e para rever a decisão de primeira instância que já foi feita, já foi ultrapassada essa questão. Bem, então eu queria saber se tem alguma dúvida, que aí para eu proferir o voto, e aí depois eu passaria para a relatora, se a relatora quer colocar alguma coisa, ou vai já votar. A revisora. A relatora não, a revisora. Isso. Não, para mim está tudo muito claro, eu já me posicionei também, e as dúvidas que eu tinha, eu já fiz, eu observei o processo, né, e aí eu não sei se eu já voto ou se não, eu vou agora votar. Vai votar, né? Eu estou fazendo um resumo para não ter que ler tudo que a gente já viu. Bom, tá. Então agora eu vou proferir o voto. Posso proferir o voto? Sim. Bom, trata-se da EBICAD digital referente de contribuições previdenciárias apuradas com base no Instituto da Responsabilidade Solidária decorrente da execução de serviços mediante cessão de mão de obra prestados pela empresa Just e Companhia Limitada, de acordo com o artigo 31 da Lei 812/91, sem que a entrevista apresentasse folhas de pagamento específicas da mão de obra cedida e respectivos comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes às competências 1297 e 1298. O recurso especial pela Fazenda, é um recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e, conforme o despacho de agravo, atendeu aos demais pressupostos de admissibilidade relativamente a apenas um dos paradigmas, que foi o 23.01.004.168, admitindo-se a rediscussão, a matéria cessão de mão de obra, a caracterização. Confira-se a conclusão do despacho de agravo. Está aqui, ó. Num primeiro momento não foi dado seguimento à matéria e foi em sede de agravo nesse sentido aí, nesses termos. Assim, a discussão suscitada pela contribuinte em seu recurso especial, admitida em sede de agravo, se a fiscalização logrou caracterizar a cessão de mão de obra, apta a ensejar a exigência das contribuições previdenciárias da tomadora dos serviços, mediante responsabilidade tributária, conforme artigo 31 da Lei 812 de 91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 9.528 de 97, vigente à época dos fatos geradores. No caso do acordo recorrido, considerou-se que foi caracterizada a cessão de mão de obra e, nesta senda, negou-se provimento ao recurso voluntário. Aí, nesse sentido, negou-se provimento da autuação. O relatório fiscal informa-se tratar de autuação em razão de solidariedade entre contratante e contratado, por conta do contrato número tal, firmado com Just e Companhia mediante cessão de mão de obra para serviços de locação, manutenção e operação de centrifugadores. Dessa feita, não há como acolher o argumento de obscuridade no relatório, que aponta objetivamente o contrato firmado a que diz respeito e as atividades envolvidas, inclusive a própria defesa apresentada demonstra total conhecimento da matéria. A atividade descrita, por certo, se enquadra no conceito de cessão de mão de obra, que diz que a recorrente faz genérica defesa, sem se reportar diretamente ao enquadramento da atividade desenvolvida por Just, serviço de locação, manutenção e operação de centrifugadores. Assim, agora já eu dizendo, a contribuinte, por sua vez, defende que o contrato celebrado com a prestadora, no presente caso, não comprovaria a cessão de mão de obra. Nesse sentido, traz argumentos sobre o conteúdo do contrato, que infirmariam a conclusão da fiscalização. Assim, é imprescindível que se verifique o que consta do relatório fiscal. Aí eu estou colocando aí o relatório fiscal,
e estou, assim, negritando aqui, destacando a parte que mais interessa, assim, ó, prestação de serviço de locação, manutenção e operação de centrifugadores. 7. Para separação mecânica de fluidos e sólidos de perfuração. A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, certo? Então, está aí claramente o que se tem em relação a essa prestação de serviço. Como se pode constatar, a empresa contratante deixou de apresentar o contrato de prestação de serviços, de sorte que a autuação tomou por base os boletins de medição de serviço e notas fiscais de serviço. Isso que a empresa, que a fiscalização verificou. Compulsando os autos, constata-se ainda que dito contrato também não foi apresentado como da impugnação, nem em qualquer outra oportunidade. Com efeito, se existe efetivamente um contrato referente aos serviços tratados, esse contrato não integrou o presente processo. Assim, não há que se falar que a fiscalização não considerou as cláusulas contratuais, que, no entender da contribuinte, infirmariam suas conclusões. Com efeito, repita-se que a fiscalização não teve acesso ao contrato. Tampouco seria lícito deixar de exigir as contribuições previdenciárias com base em ausência de documento cuja apresentação caberia a contribuinte providenciar. Admitir-se tal situação equivaleria a permitir que a contribuinte se beneficiasse de omissão perpetrada por ela mesma. Destarte, dispondo dos elementos ao seu alcance, a fiscalização caracterizou a cessão de mão de obra. Nessa tarefa, a própria descrição dos serviços prestados não deixa dúvidas acerca do atendimento aos requisitos da cessão. Nesse ponto, traz a colação trecho da decisão de primeira instância, que muito bem expõe a questão. Ela diz assim, ó, do correto enquadramento no conceito de cessão de mão de obra. Ela vai dizendo aqui, o conceito de cessão de mão de obra explicitado pela legislação é claro. Verifica que o serviço contratado envolveu a cessão de mão de obra especializada capaz de operar e fazer a manutenção do equipamento de separação de sólidos e líquidos na perfuração, sendo a atividade esta totalmente compatível com o auxílio à atividade principal da contratante. Assim, encontramos presentes todas as diretrizes da cessão de mão de obra, como o fornecimento da força de trabalho, a continuidade e a submissão às determinações da contratante no período do lançamento e da vigência do contrato. Foi demonstrado que houve prestação de serviço com a emissão de nota fiscal nas competências compreendidas no período tributário. Entretanto, a empresa não elaborou as folhas de pagamento e as guias nos termos da legislação. Finalizando a conclusão sobre o correto enquadramento do serviço prestado no conceito de mão de obra, temos que o artigo tal, aí ela coloca aqui a legislação, né, independentemente da natureza e forma de contratação. Como se pode constatar, os serviços eram de locação, manutenção e operação de 7 centrifugadores para separação mecânica de fluidos e sólidos de perfuração. Assim, verifica-se que é inconteste que se trata de contratação de serviços relacionados à atividade fim da contribuinte hora recorrente, não havendo questionamento quanto à efetiva realização do serviço no período correspondente ao lançamento, em conformidade com as notas fiscais juntadas aos autos. Com efeito, pela própria natureza do serviço descrito, ele não poderia ser realizado sem que trabalhadores com qualificações específicas da contratada fossem postos à disposição da empresa contratante de forma contínua durante o prazo contratual. Destaque, já estou caracterizado que os serviços contratados enquadram-se no conceito de cessão de mão de obra. Eu coloquei aqui a legislação. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso especial do contribuinte e, no mérito, eu nego-lhe provimento. Eu vou passar, então, para a revisora, a conselheira Ana Paula. Bem, eu vou só explicar, né, por que eu fiz esse pedido. Na época, eu estava um pouco em dúvida, justamente procurando a existência ou não do contrato, ou algum detalhe que levasse à comprovação da existência do contrato. Para quem, só para refrisar o motivo, o que acontece no caso da cessão de mão de obra? A gente tem uma discussão que é a respeito de quem é o dono da obra, né, na cessão de mão de obra. Então, por exemplo, na época, quando eu pedi esse processo, eu fiquei um pouco em dúvida se tratava exatamente de uma cessão, quando a gente tem cessão de mão de obra, onde elas participam juntos da cadeia de resultado, que a gente chama. Isso acontece quando eu tenho uma empresa. Vou dar um exemplo aqui, uma construtora e várias subempreiteiras que fazem a cessão de mão de obra, mas todas elas trabalham juntas para a atividade fim da empresa. E aí eu tenho um grau de responsabilidade previdenciária entre elas. E eu tenho um grau um pouco diferente quando, por exemplo, eu tenho uma empresa de alimentos, ela contrata uma empresa especializada só para fazer uma máquina dentro do seu ambiente laboral,
e essa máquina leva 6 meses para ser montada. Embora a gente tenha uma cessão de mão de obra, no caso dessa cessão, quem é o dono de obra, ele faz a contratação de um serviço que não tem relação com a sua atividade fim, eles não participam junto na cadeia de resultado desse trabalho da empresa, do grau de atividade econômica daquela empresa. Em razão disso, a gente tem uma outra responsabilidade, que essa responsabilidade não seguiria aquela regra máxima previdenciária do artigo 30 do decreto regulamentador. Na época, eu fiquei em dúvida quanto a isso, por isso que eu tinha pedido para a doutora Marilena, observando esse processo, até acho que pode ser isso, porque o que eu noto ali é que a empresa, ela realmente traz alguém especializado, mas não necessariamente vai continuar aquele trabalho ali, é uma prestação específica para proporcionar os meios através dos quais a contribuinte principal vai desenvolver o trabalho dela. Mas a falta é o contrato, e o contrato é um elemento principal justamente para fazer a identificação entre essa questão de ser cessão de mão de obra com dono de obra, com participação de cadeia de resultado. Então, em razão disso, eu vou acompanhar a doutora Marilena. A única coisa que eu vou acompanhar pelas conclusões, porque tem algumas ponderações ali que eu já na conceituação, eu penso um pouquinho diferente. Então, mas foi por isso que eu pedi vista só, então eu acompanho a relatora, por conclusões. Conselheiro Mário. Presidente, eu acho que eu já tinha até me posicionado na sessão. Já tinha votado, sim. Então eu mantenho o meu voto acompanhando a relatora. Certo. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora, presidente. O microfone. Deu clique aqui, ele tá. Acompanha, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu estava verificando aqui a notificação de lançamento, né? E o que me causou uma certa confusão no início foi que a acusação fiscal, logo no item 5, ela se refere expressamente ao contrato. Ela diz que em cumprimento ao contrato, inclusive descreve a numeração. E o que daria a entender que esse contrato teria sido apresentado. Que seria um contrato de prestação de serviço de locação, manutenção e operação de centrifugadores, né? Isso, quando eu peguei a vista, eu pensei nisso. Mas aí... Mas realmente, no item 11, há uma menção de que o contrato não foi apresentado e a relatora e a revisora compulsaram os autos e não verificaram aí o contrato, que seria, de certa forma, importante. Realmente, a notificação, agora tratando de um outro ponto, a notificação ela é um pouco sintética demais, né? Na definição aí da cessão de mão de obra, mas provavelmente em função da falta de documentação que foi apresentada pelo contribuinte no transcorrer da fiscalização. Então, realmente, parece-me que não foi apresentado contrato e, ainda que de forma muito sucinta, muito resumida, foi caracterizada a cessão de mão de obra e eu acompanho a relatora. Obrigada. Conselheiro Maurício. Conselheira Rita, desculpe. Estava até analisando isso também, porque eu fiquei um pouco incomodada com o conceito que foi colocado, né, do contrato, porque fala o contrato de locação e prestação de serviço de manutenção, e não necessariamente teríamos cessão de mão de obra nesse tipo de atividade, né? Ocorre que a própria defesa, tanto da hora recorrente, né, quanto da empresa prestadora do serviço, elas passam e deixam a entender que realmente tinha uma prestação de serviços de pessoas físicas, digamos assim, não seria uma mera locação de equipamentos, né, você teria, de fato, funcionários vinculados, tanto que a empresa prestadora de serviço, ela vem na sua defesa afirmando que fez o correto recolhimento das contribuições devidas pelos funcionários que prestaram serviço por meio desse contrato. Então, diante da ausência de contrato e diante das provas dos autos, que, de fato, existiam pessoas prestando serviço à recorrente, eu acompanho a relatora. Bem, então,
Eu posso só fazer uma ponderação? É só importante para uma outra discussão que a gente tem em sessão de mão de obra. Até, Rita, essa situação de você ter um empregado, ela é muito comum na sessão de mão de obra. Por exemplo, eu posso ter uma locação na qual, pela especificidade da máquina, vai um empregado junto, sem necessariamente isso contextualizar a relação da contribuição previdenciária. Só que isso tem que estar especificado dentro do contrato, ele tem um prazo de duração para que isso possa ser possível. Então, assim, só para registrar que existem essas possibilidades, são contratos muito específicos, mas no caso aqui faltou exatamente a forma. Se fosse, não estou dizendo que era, né, que não ficou comprovado, mas se fosse, faltou exatamente essa formalização por meio desse contrato. Bem, então, proclamando o resultado do item 5, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito negar reprovimento. A conselheira Ana Paula votou pelas conclusões. Só Ana Paula? A conselheira Ana Paula votou pelas conclusões. Vamos, então, seguir o 6, 7, 8 também é da empresa Petrobras, e é essa mesma situação, né, Pedro Paulo? Alguma coisa bem semelhante, só que era aqueles casos da nulidade e que são embargos, né? Isso. São embargos. Pois não. Então, como o presidente adiantou, aqui são embargos inominados, embargos de conselheiro, né, propostos pela presidente. E a questão é muito simples, né, como a presidente até já antecipou, esses 3 processos são idênticos ou parecidos com outros do mesmo contribuinte em que se discutia, em que tinha sido declarada a nulidade do lançamento. Eu, inclusive, na sessão, se não me engano, eu trouxe o voto no sentido do não conhecimento, e aí eu acabei na discussão convencido no sentido contrário, e a gente foi ao mérito, e aí naturalmente, como outros processos tinham sido julgados, a gente aplicou o mesmo entendimento. Mas o que acontece é que, em outros processos que tinham sido julgados, se discutia a ocorrência ou não da nulidade, né? Então, se decidiu afastar a nulidade com o retorno dos autos para a Câmara de Origem para examinar as demais questões. E nesse processo, na verdade, a matéria que subiu foi a natureza do vício, certo? E se concluiu, naturalmente, pelo vício formal. Mas, indevidamente, constou do dispositivo e da conclusão do voto o retorno dos autos para a unidade de origem, o que, na verdade, para a Câmara de Origem, o que certamente é indevido. Então, esses embargos aqui se prestam especificamente para corrigir, né, esse vício aí decorrente de lapso manifesto e simplesmente retirar da conclusão do voto e do dispositivo essa determinação de retorno dos autos da unidade de origem. Então, eu já estou adiantando o voto, presidente, porque, né, é apenas para conhecer dos embargos sem efeitos infringentes, apenas para fazer essa correção. Retirada da conclusão do voto e do dispositivo a necessidade de retorno dos autos à Câmara, à COP. Certo. Inclusive, esses embargos até foram feitos por mim, porque o conselheiro percebeu isso, né, na hora que... E aí, não sei se houve alguma dificuldade, talvez, de acesso em algum momento, né, Pedro Paulo? E aí, nós tínhamos o prazo, né? O prazo para a apresentação desses embargos, para a oposição desses embargos. E aí, como também eu tinha percebido, então qualquer um de nós poderia ter embargado. Aí, até por ser mais prático aqui, eu fiz os despachos e embarguei, mas o próprio conselheiro citou essa... Eu percebi antes da formalização do voto, né? E aí a gente resolveu, não, então formaliza o voto errado, né? Exato, E aí embarga. Sim. A gente aqui nós não temos aqui a sistemática de alterar, abrir a pauta para corrigir a pauta e tudo. Nós, assim, se a gente percebe, a gente faz o máximo para perceber antes e não ter problema de ter que fazer embargo, mas já estava publicado, né, Pedro Paulo? Já tinha sido isso, exatamente, E aí a gente, então, optou por fazer os embargos. E realmente, sendo a decisão sendo por a natureza do vício formal, né, não há que se falar em voltar para a turma, porque não vai esse lançamento
ele acabou. Ele, no máximo, pode ter um outro, mas esse, com certeza, não tem mais. Então, não teria sentido mandar voltar. Eu acho que o do Mário era o contrário, né, Mário? Eu acho que teve até embargo para voltar, porque tinha sido para ir embora. Quando, na verdade, era ali que não tinha nulidade no seu, né? Porque, dependendo do recurso da Fazenda, alguns subiu, se não tem ou não tem nulidade, e outros têm nulidade, e qual seria a natureza do vício. Ficou entendido esses 3 processos? Posso, então, passar vamos, então, julgar os 3, que eles são idênticos, tudo é embargo. São idênticos, é a mesma coisa. A única coisa que vai alterar é o número do acórdão ali, né? Exatamente. Então, Pedro Paulo, você está, então, acolhendo os embargos. Embargos, sim, então, para fazer essa correção. Vou colocar aqui, então, eu só peço que você me diga, por favor, o número as datas Então, no número 6 da pauta. Bom, é unânime? Eu estou só já usando analogia, porque nos do mar era o contrário, né? Era onde que a gente mandou voltar, mas que a gente não tinha mandado voltar, mas era para mandar voltar porque era se há ou não há vício. E esse aqui é o contrário. Bom, de todo jeito eu vou tomar, então, os votos para os processos 6, 7 e 8. O 6, hein? Só que é o número do acordo. Não, eu vou tomar, então, os votos, né? Embora seja um caso já bastante corriqueiro, eu vou tomar os votos. Então, o conselheiro Pedro Paulo está acolhendo os embargos para, retificando o vício apontado no acórdão tal, consignar que não há a necessidade de retorno sem efeitos infringentes, consignar que não há necessidade de retorno ao colegiado recorrido, certo? Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Oi, eu vou acompanhar também. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. De acordo. Eu também acompanho. Então, eu vou colocar aqui, depois a gente só altera o número dos acórdãos embargados, né? Então, por unanimidade de votos. Se a senhora quiser colocar, eu tenho aqui rapidinho. Tá certo. Acolher os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão. Esse aí eu já tenho aqui, 9202, só preciso da data. 008, 500, sessão né? de 18 de dezembro. De 18 de 12 de 2019. Sanando sem efeitos infringentes, né? Infringentes. Consignar a desnecessidade, vou botar assim, depois eu posso achar uma palavra melhor, de retorno dos autos ao colegiado recorrido. Pode ser assim? Pode. E os outros, presidente, se quiser facilitar, eles são em ordem. É o 500, 501 e 502. Então, no número 7, a mesma coisa, só que sanando o vício apontado no acórdão. Aí sim, é 9202 008 501, da mesma data, né? Mesma data. 18 de 12 de 2019, sem efeitos infringentes, consignar a necessidade de retorno dos autos ao colegiado recorrido. E o número 8 da pauta, a mesma coisa para o acórdão 9202 008 502, de 18 de 12 de 2019, sem efeitos infringentes, para consignar que há desnecessidade de retorno ao colegiado recorrido. Ok? Podemos passar adiante? Conselheiro Mário, agora, né? Bom, esses processos 9, 10 e 11 foram retirados de pauta pela Fazenda Nacional. Agora, então, passamos para o número 11 do alguém. Continua conselheiro Mário, não é isso? Isso. Mas, já vou fazer. Podemos, então? Pois não. Bem, presidente, o processo já está aí na pauta, é uma discussão
bastante conhecida do colegiado, é só acerca de solidariedade, né, solidariedade de contribuições previdenciárias. A empresa recorrente CELG Distribuição SA, CELG-D. E aí, se vocês me permitem, no voto eu já faço os apontamentos a respeito do caso concreto, eu vou passar diretamente ao voto, a leitura do voto, e eu acho que é suficiente para que a gente possa fazer a votação. Se tiver alguma dúvida, eu me prontifico a esclarecer no processo de discussão. Mário, só fazer um ponto. Aliás, acho que é melhor você votar, né? Depois eu faço a observação. Sim, pode ser, claro. Primeiro... Ele pode discutir depois. Mas só porque é um apontamento quanto ao conhecimento, tá? Por isso que eu... Sim, fique à vontade, Rita. Fique à vontade. Porque, como esse nome não é muito comum, né? Eu tive um processo desse mesmo contribuinte, e ele foi julgado lá na sessão de abril de 2016. E naquela ocasião, o voto vencedor, ele até da conselheira Ana Paula, em razão de não conhecimento, haja vista a questão ter sido decidida com base no enunciado do CRPS. Aí, na época, a gente discutiu que foi um apontamento feito pela Elaine, eu acho, se eu não me engano, de que não caberia recurso de uniformização de jurisprudência de assuntos que fosse pacificado por meio de enunciados. Não sei se vocês lembram dessa discussão. E aí, até na época eu fui vencida, né, eu acho que eu fui a única vencida, e o colegiado, ele acabou deliberando pelo não conhecimento, por entender que, por ter sido aplicado o enunciado, não seria possível a aplicação do recurso de uniformização. Isso, eu realmente, e aí faço até já esse esclarecimento, isso aí, e esse processo, esse recurso de uniformização de jurisprudência é um recurso da época ainda do CRPS, né, a base dele é a portaria MPS número 88 de 2004, depois nós tivemos, né, depois do processo de unificação das receitas federal e previdenciária, nós tivemos a portaria 147, que possibilitou, né, dentro de um determinado período de tempo, a apresentação desse tipo de recurso. Esse recurso foi apresentado dentro do tempo estabelecido na portaria. Eu realmente não levei em consideração essa questão da impossibilidade de se conhecer do recurso em face do enunciado 30, eu estou conhecendo o recurso, realmente não me lembro, né? Então, a princípio, eu estou encaminhando pelo conhecimento para decidir a questão na análise do mérito. Mas aí, presidente, e realmente não me lembro exatamente dessa discussão, como é que foi feita. Se alguém quiser fazer algum apontamento ainda a respeito do conhecimento, a gente pode rediscutir, enfim. Eu fico aberto à discussão, mas a princípio eu estou conhecendo. Se a doutora Maria Helena me permitir, eu poderia até pegar vista desse processo, porque eu acho que o apontamento na época, Rita, até foi meu, porque eu fui do Conselho Pleno, né? E lá a gente tinha uma regra para reconhecimento da uniformização. Então, lá o enunciado, ele tinha na época já uma força vinculante que acabava impedindo o reconhecimento de recurso. E aí, sim, dessa ponderação, a Elaine colocou outra, que seria como que, na época da super-receita, como foi recepcionado o regimento do CRPS para a admissibilidade do recurso dentro do CARF. E aí, na época, eu lembro que a gente fez uma pesquisa, a gente encontrou a portaria 20, se eu não me engano, de 2008, acho que era uma coisa assim. Então, eu poderia pedir vista, porque aí eu vou dar eu trago essas portarias para a gente só olhar, porque aí, no fim, a gente acabou definindo na data, né, lá, que havia uma certa vinculação e que por esse motivo a gente não receberia, né? E aí, se a senhora não se importar, eu já peço vista agora. Sim, o conselheiro Mário está conhecendo, né? Está conhecendo, e aí, como a conselheira Rita suscitou essa preliminar, né, para discussão, então eu vou
partindo dessa preliminar, tomar o voto da conselheira Ana Paula, né, que seria na sequência, que já está pedindo vista, certo? Então, eu vou consignar aí vista em relação ao número 11 da pauta, né? Vista para a conselheira Ana Paula, convertida em coletiva. O conselheiro votou por conhecer do recurso. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais votou quanto ao conhecimento, ou mérito, muito menos mérito, certo? Ok? Podemos, então, seguir adiante? Olha, o 12 foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. O 13 agora vocês querem se estender um pouquinho mais para nós fazermos o intervalo ou preferem que já façamos? Vocês é que me dizem aí. Presidente, eu, assim, se não tiver nenhuma objeção dos demais, como eu vou precisar de um suporte técnico aqui, eu pediria para deixar um pouquinho para depois, e aí, se não tiver. Se tiver, eu já chamo o rapaz e a gente conserta, tem que ser consertado. O que eu não entendi, você quer que tenha intervalo agora ou não? Não, por mim podia continuar mais um pouquinho. Não, por mim também, é porque nós tínhamos antes combinado, só que nós começamos um pouquinho depois, né? Tendo em vista as questões que nós tivemos que ainda acertar em relação à parte técnica, né? Então, eu indago se a gente pode fazer o nosso intervalozinho mais tarde um pouco. Pode ser? Conselheira Ana Paula, pode ser, né? Pode ser? Então, a gente segue, tá certo. Obrigada, então. Então, o número 13 da pauta é conselheira Ana Paula, não é isso? Número 13 da pauta, Isso. Aí eu só... Deixa eu só abrir ele aqui. Nesse caso aqui, então, é um processo que discute o que subiu foi a decadência. A gente tem aqui um recurso especial do contribuinte. Ele traz 3 matérias a serem discutidas, o segmento foi parcial, então subiu exclusivamente a questão da decadência, o pagamento apto para atrair o 150, parágrafo 4º. A gente tem uma situação aqui de desistência parcial, há um pagamento, né, no débito. Eu vou fazer a leitura desse trechinho aqui só para eu não me perder referente ao que foi recolhido, para ficar mais prático. Então, em 22 de agosto de 2014, o requerente optou por recolher parte dos débitos, especificamente os débitos relacionados às competências de outubro a dezembro de 2002 e dezembro com o refis da Copa. Sendo assim, em observância ao disposto na legislação e na portaria conjunta 13 de 2014, ele veio desistir parcialmente, de forma irrevogável, né, daquela parcela referente a esses fatos geradores. Houve um despacho da secretaria, porque teve discussão a respeito de que se havia ou não quitado todo o débito, e aí houve um pedido para que a secretaria se manifestasse sobre isso. A secretaria vem às folhas 2003 e traz a seguinte informação: encaminha-se o presente processo ao CARF para que dê ciência à PGFN para o oferecimento das contrarrazões e depois seja enviado para julgamento do recurso especial do contribuinte. Salientamos que o débito do período de 10 de 2002 a 12 de 2002 foi desmembrado para o processo número tal, tendo em vista a desistência parcial requerida pelo contribuinte. Diante desse ponto, né, ele renunciou à discussão referente àquelas parcelas que eu citei inicialmente, mas ficou com uma questão superveniente ainda a ser discutida no que se refere ali às competências de dezembro de 2001 a setembro de 2002. Então, nesse caso, a gente teria alguns meses ainda em discussão. Ele pede a aplicação da súmula 99, aí nesse caso eu considero que não é aplicação de súmula 99, porque eu não aceito para contribuição de cooperativa a questão de aplicação de folha. Mas a gente tem uma outra situação, né,
que daí eu venho trazer aqui para vocês, que eu fiquei um pouco na dúvida. A gente está discutindo decadência, mas o fato gerador em si, ele foi julgado inconstitucional pelo STF. E aí eu fiquei um pouquinho na dúvida, confesso para vocês, se nesse caso teria essa extensão, porque o despacho de admissibilidade, ele admitiu a discussão da decadência. Só que o que a gente tem superveniente a isso foi a inconstitucionalidade do fato gerador. E aí eu pergunto para vocês como ficaria essa parte, esse trecho, somente para aquilo que foi superveniente à desistência dele ao parcelamento. A meu ver, nós temos que decidir apenas a matéria que subiu, né, que é decadência. E aí, se o que está por baixo disso é inconstitucionalidade, isso vai depois, talvez, de uma execução, enfim, mas a gente não tem como tratar aqui, né? Porque a gente estaria julgando uma matéria que não veio efetivamente. Eu acho que teve um processo meu que a gente julgou o recurso e aí, ao final do voto, eu só fiz uma ressalva de que o lançamento tratava dessa exigência, né, assim. Se eu não estou errado, mas eu acho que foi isso que a gente fez. Sim, eu até era o que eu ia sugerir, nós já fizemos isso em outras situações, assim, nesse sentido. Eu não lembrava do processo da Rita. Mas, em todo caso, então, eu só mudo ali o meu encaminhamento no final, né? Eu não aceito o recolhimento da folha de salário para a cessão de mão de obra de cooperativa. Aí, nesse caso, são rubricas completamente diferentes. Elas têm fatos geradores distintos, não é só a rubrica. Na verdade, o fato gerador mesmo é que é distinto. Então, em razão disso, eu não aplico a súmula 99, eu entendo que não é caso de súmula 99, e aí, então, eu nego o provimento ao recurso do contribuinte, embora eu faça a ressalva de que o fato gerador tratado nos autos trata-se do ponto que foi julgado pelo STF. Só vou ali corrigir o meu último parágrafo, para isso ficar mais claro. A conselheira está negando o provimento ao recurso, Estou negando. Com essa ressalva no final que nós costumamos mesmo fazer nos processos. Conselheiro Mário. Presidente, esse é um posicionamento que eu já tenho há bastante tempo. Eu acho, o meu entendimento é que para que você considere o recolhimento de um determinado tributo para fins de decadência, ou de uma determinada contribuição previdenciária para fim de decadência, ela tem que ter a base legal semelhante às contribuições que foram recolhidas, no caso aí da folha de pagamento, e nós temos, no caso aí, contribuições com bases legais completamente distintas. Então estou acompanhando a conselheira Ana Paula para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Certo. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu acompanho a relatora, o pagamento para efeito de verificação de atração do artigo 150, parágrafo 4, tem que ser relativamente ao fato gerador. Agora, eu estou notando aqui, presidente, eu não sei se é relevante, nós estamos no 13, não é isso? Isso. Aqui tem a informação que houve recebimento de memoriais, não tem nenhum procedimento para isso, não? Tem a pasta de memoriais. A pasta de memoriais na pasta T. Vocês vão até observar que esse memorial rapidinho, conselheira Ana Paula, só para esclarecer, só para esclarecer, quando a gente tem as sessões presenciais, o contribuinte sempre pode trazer memorial, a hora que ele quiser, né? Mas para ele apresentar, para ele mandar antes, é pela carta de serviços e que vai direto para essa pasta, do documento da sessão, certo? Entendi. Até eu vou fazer uma ponderação, acabei esquecendo, mas essa citação que eu fiz ali do que o contribuinte ressalva, né, ele fez por meio de memoriais. Esse era daqueles processos antigos que a discussão ela acabava se transformando na questão mesmo de ser de ofício, de não ser, e aí em memoriais ele traz esse pedido da súmula 99, eu registro ali, e aí eu explico até por que eu não aceito, só para ficar bem claro e evitar o embargo. Nessas sessões virtuais, nós vamos ter sempre esse tipo, só essa forma de entrega, né? Porque não vai vir ninguém aqui para entregar fisicamente, como acontece nas sessões. Então, é bom a gente estar sempre olhando essa pasta e sempre eles colocam aqui, quando a pessoa entregou o memorial, colocam aqui na pauta, né? Bem, conselheira Ana Cecília?
Vou acompanhar a relatora, presidente. Conselheiro Maurício, Acompanhando a turma, presidente. conselheiro João Vitor, Acompanho. Doutora Maria Helena, a gente não está discutindo. eu uso aquela tecla, sabe por que isso? Me ensinaram aquela tecla do tab, né? Espaço. É que você não precisa ficar toda hora lá clicando. E aí eu só falo quando, mas aí eu largo para escrever. Já consertei. Por unanimidade, votos conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento. Aí eu vou, só lembrando, Ana Paula, para fazer aquela ressalvinha, tá bom? Ok? Podemos continuar? Número 14, conselheira Rita. Aí agora 14, 15, 16, 17 e 18, não é isso? Nós tínhamos combinado um intervalo, como é que ficou? Pois é isso. Eu acho que a gente pode fazer um intervalo agora, doutora Maria, porque os processos, embora sejam do mesmo contribuinte, tem umas matérias novas e cada processo tem uma nuance diferente. Então, acho que ele vai demorar um pouquinho para a gente concluir com vocês. Pode ser, então? Então, a gente faz aquele intervalo que nós combinamos de 15 minutos. Por caso, alguém tem algum problema de estender um pouquinho para depois? Porque aí a gente aproveita a anotação a nossa gravação daqui Do apoio. Do apoio, porque depois das 18 a gente não tem, tá certo? Vamos, então? Vamos lá. Vamos, então, agora fazer um intervalo. Então, por favor, apoio. Pode parar de gravar, né? E nós retornaremos em 15 minutos. Em 15 minutos, que será... Presidente. Hein?